Vamos nos colocar de pé. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que com fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. O Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no mover da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que com fé vem bendizer-te, uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Bom dia, graça e paz. É um prazer a gente estar trazendo a Recife no dia de hoje o Dr. Deltan. Vocês vão ver pelas palavras dele que acho que visualmente vocês já estão percebendo que ele é muito mais jovem do que nas fotos. Isso já fica claro para vocês do que eu estou falando, mas vocês vão ver através do jeito como ele se comunica, da simplicidade que quebra toda essa questão que a gente acaba acompanhando pela televisão, pelos noticiários, e a gente às vezes fica assim, com a impressão que não é acessível. E a gente nessa manhã, vocês vão perceber o tão leve que é o Dr. Deltan e diante de uma pauta tão pesada que é essa pauta nacional. Mas eu queria apresentar o Dr. Deltan para depois passar a palavra para um dos líderes da Igreja Episcopal Carismática, poder fazer uma oração para ele, para que depois ele possa falar. A dinâmica dessa manhã vai ser super simples, super simples. O Dr. Deltan fala algo em torno de 40... Obrigado, ficou melhor. O Dr. Deltan fala durante o período que ele se sentir confortável para falar, que deve levar algo aí perto de 40 minutos. Depois dessa fala do Dr. Deltan, a gente abre para perguntas e respostas, algo em torno de mais de 30 40 minutos. E aí, você deve estar chegando aí também durante essa manhã também, o pessoal da imprensa que se comunicou, que quer bater um papo com ele. No final, vai ter esse momento que ele vai poder responder as perguntas que a imprensa possa vir a fazer. Mas para a gente continuar e passar a palavra para uma oração... Dr. Deltan, ele é procurador do Ministério Público desde 2003, ganhou notoriedade por integrar e coordenar a força-tarefa da Operação Lava Jato, é da Igreja Batista de Curitiba, especialista em crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, e eu posso dizer que é um amigo que a gente tem muito prazer de recebê-lo em Recife, hoje de manhã aqui na Igreja Episcopal Carismática e no período da tarde, num evento para jovens, no Papo de Universitário, ali no pavilhão do Centro de Convenções. Se por algum motivo você tiver filhos adolescentes, jovens, que queira ouvir esse papo do Dr. Deltan e tem agenda hoje à tarde, a gente ainda consegue de alguma maneira algumas poucas inscrições para hoje à tarde, para esse momento com o Dr. Deltan. Então, Dr. Deltan, seja muito bem-vindo. Obrigado por... A gente sabe que sua agenda é extremamente corrida. Ele chegou hoje às 8h45, vindo de Fortaleza, foi fazer 2 palestras em Fortaleza. Participa nesse momento, nessa manhã aqui com a gente. À tarde, às 14h30, no evento do Papo de Universitário. E às 5 horas, volta para Curitiba. Então ele veio para estar com a gente
eu fiquei extremamente impressionado com o senso de missão que ele carrega consigo. Ou seja, a gente estava batendo esse papo no carro agora e percebendo que o que vai mudar essa pátria, o que vai mudar o engajamento das pessoas e da sociedade civil é o senso de engajamento que a gente carrega. E Dr. Deltan, ele carrega isso consigo. Vocês vão ter a oportunidade nessa manhã de ouvir ele falar e de perceber do que eu estou falando. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado porque a gente sabe que sua equipe é uma equipe grande. A gente falou não com uma pessoa nem com duas, nós falamos com algumas pessoas e nós sabemos de todas as limitações por questões de segurança, por questão da sua integridade pessoal, mas mesmo assim o senhor topou vir e prontamente a igreja, a sociedade, a cidade do Recife é muito grato por essa manhã, por tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Doutor Deltan Dallagnol, acertei? Olha, isso é bom. É muita honra para nós tê-lo aqui conosco. E nós conversamos entre nós e ficamos tão contentes porque nós acreditamos que essa sua geração vai fazer uma diferença muito grande em nosso país. É uma geração que Deus mesmo tem levantado, pessoas que Ele tem escolhido. E é tão bonito saber que o Senhor está entre eles. E também que nós temos representantes evangélicos de peso, comprometidos com a verdade, com a justiça, com o direito. O Senhor nos orgulha muito. E o que nós queremos fazer agora, humildemente, eu vou pedir que todos vocês possam estender suas mãos na direção do nosso irmão em Cristo. Nós vamos implorar, pedir e suplicar as mais ricas bênçãos de Deus, a proteção do Altíssimo sobre sua vida, porque ela é muito preciosa. Oremos. Pai querido, Deus de amor, de imensa bondade, Deus maravilhoso, nós agora nos alegramos e nos regozijamos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e muitos dos teus filhos e filhas têm clamado ao longo de muitos anos por um tempo novo para o nosso país, um verdadeiro avivamento que não afete somente as igrejas, mas que alcance a sociedade, transforme as estruturas sociais, governamentais, em todos os níveis. E isso já começou. E nós te louvamos e agradecemos pela escolha desse teu filho precioso, Deltan Dallagnol, pelo que ele tem feito, movido certamente pela inspiração do alto, pela vocação que de ti tem recebido, pela força que de ti tem recebido, porque é preciso muita força para dizer o que ele diz, para fazer o que ele faz. Por isso nós agora, com um só pensamento, todos juntos, um só coração, imploramos, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que esse teu filho, todos os dias, experimente mais coragem, mais unção do teu divino Espírito Santo, que o temor do Senhor seja a alegria do seu coração. Diariamente, revestido dessa coragem, de tua inspiração, de sabedoria, multiplica a sabedoria desse homem, desse teu filho. Acampa, ó Deus, os teus anjos ao redor de sua vida preciosa, que ele seja protegido em todo tempo e o tempo todo. Obrigado, Senhor, porque pessoas como ele existem, corações sensíveis,
que se voltam não somente pelos seus próprios interesses, mas pelo interesse e pelo bem comum de toda a sociedade. Abençoa o teu filho com a tua paz. Assim oramos agradecidos e confiantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, nós justificamos a ausência do nosso queridíssimo bispo Dom Alexandre Ximenes. Como todos sabemos, 200 mulheres estão lá nos chalés de aldeia, mais um cursilho, e ele não pôde estar ausente. Houve muita consternação se ele estivesse ausente, mas ele esteve aqui, recepcionou o Dr. Deltan Dallagnol e justifica assim a sua ausência. Podeis sentar com muita alegria, muito honrados mesmo, de coração, nós entregamos a palavra ao Senhor, querido irmão. Obrigado. Bom dia a todos. Talvez uma característica minha central que não foi mencionada é o fato de que agora eu tenho um outro passaporte. Eu sou da República de Curitiba agora. Eu me sinto aqui em casa entre vocês, eu me sinto em família. Eu sou membro há muito tempo da Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba, fui líder de célula por um bom tempo, compartilho das mesmas convicções, das mesmas crenças, dos meus valores e princípios bíblicos que vocês compartilham. E, dada essa nossa liberdade de estarmos entre pessoas que têm a mesma fé, eu gostaria de lembrar de uma história bíblica. A história bíblica de Neemias. Lá no livro de Neemias, nós vemos que Neemias tomou conhecimento de uma notícia triste. Uma notícia de que Jerusalém estava sem muros. Mas por que essa notícia impactou a vida de Neemias? Porque uma cidade sem muros, naquela época, significava uma cidade sem proteção. Uma cidade em que os inimigos poderiam entrar nela, invadir a qualquer momento, entrar nas casas das pessoas. Era uma cidade vulnerável à ação do inimigo. Quando Neemias tomou contato com essa informação, ele chorou. Mas ele não só chorou, ele não só se entristeceu profundamente, ele jejuou e orou. Nós vivemos uma sociedade desprotegida em relação à corrupção. Nós não temos muros contra a corrupção. Pelo contrário, as condições no Brasil favorecem a corrupção. Duas condições centrais que nós veremos: a impunidade e falhas do nosso sistema político. Nós vivemos um país sem muros contra os nossos inimigos. Agora, quando nós olhamos a história de Neemias, nós vemos que Neemias não parou na sua consternação, no seu jejum e na sua oração. Depois de jejuar e orar, Neemias tomou uma postura ativa. Ele compareceu triste diante do rei. O rei perguntou o que ele estava passando. Ele era copeiro e ele poderia nesse momento ser morto. O rei era alguém para ser adorado, alguém para ser venerado, era alguém para você alegrar, e não era um psicólogo para te consolar. Esse não era o papel do rei. E Neemias falou por que ele estava triste, e disse que ele estava triste porque Jerusalém estava sem muros, e pediu mais. Ele deu um passo de ousadia, um passo de fé. Ele pediu autorização para ir reconstruir muros. Agora, nesse momento, eu queria que a gente reconhecesse que Neemias é um maluco. Porque ele estava falando de reconstruir muros numa época que não tinha retroescavadeira. Se você já viu fotos de muros, de fortificações de cidades, eram imensas pedras, difíceis de serem carregadas, eram construções babilônicas, muros. E ele estava falando de reconstruir muros numa cidade exposta aos inimigos, que poderia ser atacada a qualquer momento. Neemias não vivia lá, Neemias era copeiro do rei, ele não tinha nenhuma liderança lá. E ele fala: vamos construir muros. O rei autoriza e ele volta à cidade. E aí, como vocês sabem, anjos construíram muros e todos viveram felizes para sempre. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu? O povo se envolveu. Cada um tinha em uma mão uma pedra, em a outra mão a espada.
e aquilo que era de todo improvável aconteceu. Aconteceu porque anjos subiram os muros, foram lá e carregaram pedras? Não, aconteceu por quê? Porque um desejo existia no coração daquele povo, porque aquele povo jejuou e orou, mas aquele povo não parou nisso. Aquele povo deu um passo de fé contra todas as probabilidades e considerou fazer uma coisa que era loucura: construir muros numa cidade desprotegida, e aquilo aconteceu. O Fábio aqui entre vocês é um Neemias. O Fábio aqui entre vocês busca liderar pessoas para que muros sejam construídos. Tudo o que ele faz é buscar o empoderamento da sociedade civil, o engajamento de pessoas, de cada um de nós, para que aquelas mudanças pelas quais nós oramos há tanto tempo cheguem na nossa realidade, no nosso dia a dia. Agora, o Fábio não vai fazer isso com anjos. O Fábio vai fazer isso com cada um de nós, arregaçando as mangas e buscando as mudanças que a gente precisa. Nisso eu queria agradecer ao Fábio pela oportunidade, o privilégio, a satisfação de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer ao bispo Dom Alexandre Ximenes pelo privilégio, por ter aberto as portas da igreja, e a vocês todos pela alegria de estar aqui com vocês. Eu vou contar duas histórias para vocês que tem tudo a ver com essas histórias de Neemias. Essas histórias são histórias minhas, da minha vida, mas eu queria que vocês olhassem para essas histórias como histórias da vida de vocês. A primeira história começa em fevereiro de 2014. Eu estava trabalhando no meu gabinete como procurador da República em Curitiba. O nosso ambiente de trabalho é mais ou menos uma sala em que eu sento lá com o computador, tem um ambientezinho de recepção de pessoas. Em seguida você tem uma sala de assessores, estagiários, e nós temos uma sala de uma secretária. Pois bem, passou por essas salas uma colega chamada Letícia, bateu na minha sala, abriu a porta e falou: Deltan, se nós montarmos uma força-tarefa para trabalhar com você, você aceita assumir um caso gigantesco que está nas mãos de um colega menos experiente? Eu estou preocupada com o destino desse caso, e você aceitaria receber essa montanha de trabalho? Esse foi o desafio que ela me fez. Eu não sabia nesse momento, mas a resposta que eu daria a essa pergunta definiria a minha vida pelos próximos anos. A resposta que eu daria a essa pergunta definiria como a Lava Jato aconteceria pelos próximos anos. Nesse momento que ela fez essa pergunta, esse caso que viria a se tornar Lava Jato era apenas uma montanha de trabalho. Eu não tinha nada a ganhar recebendo esse caso. E mais, uma coisa era certa: o fracasso. A minha história é muito parecida com a história do Brasil num ponto. É uma história de fracassos na luta contra a corrupção. E para vocês entenderem o que passava na minha cabeça nesse momento, eu quero voltar 10 anos. Vamos deixar lá a Letícia na minha porta, esperando em fevereiro de 2014, onde ela bateu na minha porta, e vamos voltar agora 10 anos, 12 anos para 2002. Em 2002 eu estudava para me tornar um procurador da República. Eu cantava à noite, muitas vezes quando estava estudando, parava tudo, cantava uma música que é Faça o Melhor para Deus. Não sei se vocês conhecem essa música. E me interessava muito mais conhecer instrumentos que eu pudesse usar para promover justiça do que propriamente passar de modo célere, porque eu queria era oferecer uma contribuição com a sociedade. Não tinha nenhuma ilusão de que uma pessoa ou um grupo de pessoas é capaz de mudar o país. Não, isso não vai acontecer. Agora eu queria dar a minha contribuição, fazer o meu melhor. Estudei bastante, entrei no Ministério Público e um ano depois eu passei a atuar num grande caso de gafanhotos. Esses gafanhotos não eram gafanhotos que comiam folhas de árvores, mas sim eram gafanhotos que colhiam outras folhas, a folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado. Esses gafanhotos eram fantasmas e laranjas, que sequer sabiam que os seus nomes estavam lá, que recebiam salários, muitos salários entravam numa mesma conta. Teve caso em que 12 salários de 12 pessoas entravam numa mesma conta corrente. No dia do pagamento ia alguém lá e sacava tudo em espécie. Era um esquema de desvio de dinheiro público que se replicou e se repetiu em várias assembleias legislativas Brasil afora.
Naquela época eu vi várias pessoas em gabinete. As pessoas que eram laranjas, elas iam lá sem saber que o nome delas tinha sido usado, elas ficavam tristes com o que tinha acontecido, colaboravam com a investigação, prestavam informações, falavam, não tenho nada a ver com isso aqui, nunca recebi nada, usaram o meu nome, e nós fomos conhecendo o esquema até que nós chegamos ao primeiro deputado. Quando isso aconteceu, por ele ter foro privilegiado, o caso foi deslocado para outra instância, saiu das minhas mãos e fez o seu caminho pelo sistema de justiça rumo à impunidade. Ou todos os casos, eram dezenas e dezenas de casos, prescreveram ou estão por prescrever. Prescrever é o cancelamento do caso. Você risca o caso como se ele nunca tivesse existido, simplesmente porque ele demorou muito tempo na justiça, ainda que a demora decorra de uma sobrecarga involuntária ou de um excesso de recursos existentes. Pois bem, aquele caso deu, como vocês bem conhecem, em pizza. Pouco tempo depois eu passei a trabalhar numa outra operação chamada Caso Banestado. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar desse caso. Foi um caso gigantesco que investigou crimes financeiros de bilhões de dólares. Nós oferecemos acusações criminais contra centenas de pessoas. Um levantamento recente, feito pelo jornal de maior circulação do Estado, apontou que de todos os casos, apenas um tinha chegado a sucesso. Todo o resto ou já tinha prescrito, ou estava rumo à prescrição nos labirintos do judiciário. Pouco tempo depois, eu passei a atuar, em 2006, num caso de grande corrupção, envolvendo auditores fiscais, envolvendo grandes empresários no Paraná. Nós conseguimos provas, eu trabalhei incessantemente por 2 anos nesse caso. Eu lembro que eu virei noite para produzir acusações criminais, para analisar provas. Eu não ganho nada a mais para vir à noite. Eu não tenho obrigação de vir à noite. Eu fiz isso num esforço cívico, num esforço de doação pelo trabalho e pela sociedade a qual eu sirvo, que me emprega. E esse caso fez os seus caminhos pelos tribunais, chegou a um tribunal que analisou uma questão que vivia chegando lá, e nunca foi usada para anular um caso criminal. Mas no meu caso de réus influentes, aquela questão derrubou o meu caso. O que vocês veem é uma história de fracassos na luta contra a corrupção, contra o crime de colarinho branco. Agora, se fosse só comigo, tudo bem, porque ou eu sou azarado, ou eu trabalho mal. Agora, o problema é que essa história minha não é minha, é a história de todos os colegas. Ontem eu estive em Fortaleza com procurador da República, juízes, perguntei, vocês conhecem um caso em que a pessoa foi processada por corrupção, da primeira à última instância, e está presa? Um dos procuradores tinha 21 anos de profissão, falou, não tem, não conheço. Por onde eu vou, eu falo com juízes e promotores, por vezes eu tenho audiências só de juízes e promotores. Ninguém tem caso em que a pessoa vai para a cadeia por corrupção. A impunidade é a regra no nosso sistema. Segundo 2 pesquisadores que publicaram um artigo pela Fundação Getúlio Vargas, eles mostram que o índice de punição da corrupção no Brasil é de 3%. 3 a cada 100 casos, ou seja, 97 a cada 100 casos, a pessoa sai impune. E se você acha que naqueles 3% a pessoa vai para a cadeia, não vai. O que ela vai é prestar serviço à comunidade, doar cestas básicas. Porque o nosso sistema é cheio de brechas e nós não temos muros que nos protejam desse crime no Brasil. Decidindo não desistir, mas mudar de trincheira, porque eu vi que tentar mudar o sistema de dentro para fora não estava dando certo, eu tentei mudar de alternativa, mudar de instrumento de batalha, eu tentei mudar o sistema de fora para dentro. Falei, vou estudar em Harvard, vou estudar fora, vou estudar num sistema que funciona melhor do que o nosso. Passei 1 ano nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, e voltei ao Brasil. Agora, minha vontade, e a gente já está no final de 2013, minha vontade agora era dar aulas, era escrever textos, era tentar mudar a cultura jurídica. E nessa época eu tive o meu primeiro filho. E quem tem filho, ou teve filho com menos de 6 meses, sabe do que eu estou falando. É uma loucura, não é? Você não dorme bem, você tem que investir um tempão com a tua criança, não pode ficar desassistido em nenhum momento, porque é uma criança pequena, né? Você tem que ficar todo o tempo em cima. E eu estava nesse momento da minha vida. E foi nesse momento que a Letícia bateu na minha porta, falando, você aceita entrar nesse caso? Esse caso era um pepino, era uma montanha de trabalho, eu não tinha nada a ver com isso. Esse caso já tinha
começado uma investigação há meses, era um pepino na mão de qualquer pessoa. Tanto é que ninguém mais aceitou. Ela tentou com várias outras pessoas, todo mundo falou não. Agora, vamos ver um outro lado. O que poderia me estimular a aceitar esse trabalho imenso? Os crimes de colarinho branco são extremamente danosos para o nosso país. Em primeiro lugar, vamos pegar a corrupção, por exemplo. A corrupção gera danos quantitativos. Vocês sabem quanto que a corrupção desvia no nosso país por ano? 200 bilhões de reais. É tanto zero que a gente perde noção do que isso representa, não é verdade? Com 200 bilhões de reais, nós poderíamos triplicar o investimento federal em saúde. Nós poderíamos triplicar o investimento federal em educação, ter 10 escolas a mais em cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros por ano construídas. Poderíamos multiplicar por 5 tudo que se investe em segurança pública no nosso país. Poderíamos ter cidades 5 vezes mais seguras. Mas a corrupção não gera apenas danos quantitativos, ela gera danos também qualitativos. Aquela estrada que é construída, em que surge uma série de buracos, não vai ser reformada e não vai ser consertada, porque aquele agente público que se corrompeu, ele está com o rabo preso, ele não pode aplicar uma multa ou cobrar reconstrução. E aquela estrada, hoje, naquela estrada, vai se acidentar uma pessoa que você não conhece. Mas amanhã vai se acidentar um parente, um vizinho, depois a pessoa que você mais ama na face da terra. A corrupção é pessoal. Além disso, a corrupção gera danos à democracia. Afinal de contas, a democracia deveria ser um governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas você acha que o corrupto está pensando em governar para o povo ou para o bolso dele? As decisões não são as mais espertas administrativamente. Para vocês terem ideia, no caso do Petrobras, queria-se comprar uma refinaria e foi contratada uma empresa para ranquear as refinarias. Pasadena estava no ranking no final da fila. Existia cerca de 25 empresas na fila, Pasadena estava para baixo do número 20. Os próprios agentes da Petrobras conversavam entre eles, chamavam Pasadena, sabe como? Ruivinha, por causa da ferrugem que carcomia Pasadena. Eles sabiam que, comprada a Pasadena, era necessária uma reforma. E eles já tinham combinado que empresa que ia fazer a reforma, antes de qualquer licitação para escolher a empresa. E mais, imagina que você vai comprar um apartamento, e esse apartamento vale 200 mil reais. Agora imagina que você precisa fazer uma reforma para esse apartamento ficar habitável, e você vai ter que investir mais 200 mil reais nesse apartamento para a reforma. Aí você procura o vendedor, e quanto que você oferece para ele? 400 mil? Claro que não está reformado, você tem que pagar os 200 e gastar os 200. Adivinhe o que pagaram por Pasadena? 400 mil. Pagaram o preço de Pasadena como se já estivesse reformada. Mas Deltan, isso aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido mesmo. Só faz sentido para quem quer ganhar dinheiro de propina, para quem vai ganhar uma comissão sobre o valor da venda. O Tribunal de Contas apontou um prejuízo em Pasadena de 792 milhões de dólares. Um grande filósofo falou que corrupção em larga escala é uma forma de tirania, porque ela desvirtua o poder que nós demos para as autoridades, que deviam ser exercido em favor de todos nós, e age fora do mandato do poder que nós demos para eles. Age para beneficiar ele e as pessoas ao redor, quando esse poder a gente não deu para eles. Por fim, a corrupção injeta em vocês um veneno paralisante que se chama de cinismo. O cinismo é a descrença de que o Brasil tem jeito. E vejam quanto contraditório isso é, porque no país do jeito, as pessoas passam a acreditar que o Brasil não tem mais jeito. As pessoas passam a desacreditar nas instituições, que é possível mudar. Isso nos paralisa. Quem que mais sofre com a corrupção no Brasil? A classe média, a classe alta, pagam o custo da corrupção com o dinheiro do seu bolso. É assim que você paga a ausência de serviços públicos de qualidade, como educação e saúde. A classe pobre paga o custo da corrupção com a vida.
Quem paga o custo da corrupção é aquela senhora de uma cidade do interior ou da zona rural que descobre que precisa fazer hemodiálise, mas o posto mais próximo está a 500 quilômetros de distância. É aquela família que descobre que o filho tem câncer e precisa de um tratamento, mas o hospital oncopediátrico mais acessível está a 1000 quilômetros de distância. É aquele pai de família que numa estrada sem acostamento, com parca iluminação e cheia de buracos, fura o pneu, para consertar e um caminhão leva a vida dele e de toda a sua família. É o jovem que se acidenta na cidade ou na estrada e quando chega ao hospital não consegue ter um diagnóstico porque o equipamento está quebrado, ou não consegue, quando existe equipamento bom, não consegue um atendimento de um médico porque não tem médico, ou não tem os medicamentos para tratar a sua situação. Quem mais sofre com a corrupção é aquela criança que come biscoito no almoço da escola. São as milhares de empresas que são prejudicadas por uma corrupção que acaba com a nossa economia. Espera aí, Deltan, é Lava Jato que prejudica a economia? Não, não é. Quem mais estuda a corrupção no mundo faz um gráfico que relaciona índice de corrupção e economia. E adivinha o que mostra? Esse gráfico mostra que quanto maior a corrupção, pior é o desenvolvimento econômico e social. Compara vários países naquele gráfico. Não tem solução para o nosso país sem passarmos pelo combate à corrupção, sem passarmos por construirmos muros contra a corrupção e a impunidade. Foi por me sensibilizar com toda essa situação que aquele dia que a Letícia bateu na minha porta, eu respondi sim. Sim, eu aceito entrar nesse caso, que é um pepino. Sim, eu aceito entrar nesse caso, que é um volume imenso de trabalho e em que eu não vou ganhar nada. A Lava Jato nessa época era desconhecida, não tinha glamour nenhum, não tinha nada que atraísse. A Lava Jato nos trouxe um diagnóstico de uma realidade sombria, de uma corrupção que sangra o nosso país. O que a Lava Jato nos mostrou? Ela mostrou um esquema micro e um esquema macro. No esquema micro, ela mostrou que tinham empresários que pagavam agentes públicos, funcionários da Petrobras e agentes políticos por meio de operadores financeiros, que eram lavadores de dinheiro profissional, que faziam com que a propina paga de um lado para o outro chegasse do outro lado com a aparência de dinheiro limpo. Esse é o esquema micro da Petrobras. O dinheiro era dividido entre funcionários públicos da Petrobras e partidos políticos. Por que os partidos políticos que recebiam, se eles não estavam lá dentro da Petrobras? Porque eram os partidos políticos que faziam a indicação dos diretores da Petrobras. Eles apadreavam as pessoas que assumiriam cargos de diretorias da Petrobras. Diretores da Petrobras eram como ministros de Estado, eram, entre aspas, deuses dentro da Petrobras. Eles eram pessoas que tinham orçamentos maiores do que vários ministérios do governo. Como o partido político tinha colocado aquele agente lá, o partido político tinha colocado, mais ainda, tinha colocado aquele agente público lá para arrecadar propina, para beneficiar todo mundo. Então esse era o esquema micro que existia. É um esquema grave. Agora, isso não preocupa nada comparado com o esquema macro que eu vou mostrar agora para vocês. Se a Lava Jato fosse só a Petrobras, não tinha razão para nós nos indignarmos tanto, porque ia ser um esquema pontual, numa empresa, num órgão público. O que nós descobrimos é que existe um esquema muito maior. Um presidente da República, para conseguir governar, ele não consegue governar sozinho, ele precisa de apoio do parlamento. Ele precisa passar leis que permitam a ele implantar o projeto de governo dele. Para ele passar essas leis, ele precisa formar uma base que se chama de base aliada. É um percentual de parlamentares que seja suficiente para aprovar as suas leis. Como que ele consegue esse apoio parlamentar? Uma opção seria buscar que as pessoas se debruçassem e encontrassem pontos comuns de projeto de governo, mas não é esse modo, que seria o melhor modo, como as coisas funcionam. O que se estabelece é o que a ciência política chama de quid pro quo, um troca-troca. O presidente recebe apoio quando ele aceita indicações de apadrinhados para comporem grandes cargos da República. Então o Partido Progressista não estava no poder, era oposição quando os governantes chegaram ao poder. E aí o Partido Progressista diz: olha, se vocês me derem os seguintes cargos,
como cargo de diretor de abastecimento da Petrobras, onde eu vou colocar Paulo Roberto Costa, eu passo a apoiar vocês. É assim que se estabelece a base aliada. Até aí não tem nada de errado, não é nada criminoso. O problema é o que nós descobrimos, que aqueles cargos eram ocupados para que as pessoas que ocupavam aqueles cargos arrecadassem propina, que ia servir para duas coisas: enriquecimento ilícito próprio e financiamento de caras campanhas eleitorais. Esses eram os objetivos. Peraí, Deltan, mas se isso era assim, não tem por que esse esquema estar restrito à Petrobras. Não tem mesmo, e não estava restrito à Petrobras. Nós já descobrimos e comprovamos isso no Ministério do Planejamento, está acusado lá em São Paulo. Operação Custo Brasil, foi um dos fatiamentos da Lava Jato. Nós descobrimos e comprovamos isso na Eletrobras, já foi objeto de acusação criminal, está lá no Rio de Janeiro, até de condenação criminal. É outro fatiamento da Lava Jato. Isso aí já foi descobrido e comprovado na Caixa Econômica Federal. E essa investigação está em plena expansão. Um dos colaboradores disse que a Petrobras é a moça mais honesta dos cabarés do Brasil. Os colaboradores colocam que a propina era tabelada, 5%, 3% na área federal, 10% na área estadual, e na área municipal chega a 30%. A 30% na área municipal. Corrupção não é problema de um partido A ou de um partido B. Não é um problema de um governo A ou de um governo B. Mudança de governo não é meio caminho andado contra a corrupção. Não é caminho nenhum andado contra a corrupção. A corrupção no Brasil ela é sistêmica, ela atinge diferentes partidos políticos, diferentes esferas de governo. Se você está preocupado com corrupção, não adianta mudar governo. Aliás, a gente já fez isso. Grande parte das pessoas aqui tem pelo menos a minha idade. A gente já fez isso. A gente elegeu um governante na década de 90 para ser caçador de corruptos. O caçador dos marajás. Essa história acabou bem? Se nós queremos acabar com a corrupção ou diminuir os índices significativamente, nós precisamos mudar as condições que fazem com que as maçãs apodreçam no cesto. Não basta tirar maçãs podres do cesto, porque elas vão continuar apodrecendo. Nós precisamos de reformas sistêmicas, reformas que acabem com a impunidade e reformas que acabem com as falhas do nosso sistema político. Nós identificamos na corrupção da Petrobras duas causas centrais, com base em vários autores internacionais que estudam corrupção, com base nas várias causas possíveis da corrupção. Existem duas causas que despontam no cenário brasileiro: uma é impunidade e a outra são falhas do sistema político. Nós precisamos caminhar para duas coisas: reforma política e reforma que feche as brechas do sistema de justiça por onde os corruptos escapam. Isso nos traz a nossa segunda história. A segunda história aconteceu lá por setembro de 2014. A cena é a seguinte: eu estou lá no meu gabinete, na nossa força-tarefa agora, né? Nós estávamos trabalhando já em umas 40, 50 pessoas, nesse caso Lava Jato. O caso Lava Jato era um trem sobre os trilhos, trafegando de modo acelerado. E acabou a comida, porque a gente mantém comida lá, porque tem que trabalhar, comer no trabalho, muitas vezes não tem tempo para sair comer. E eu convidei um colega para ir ao supermercado que fica a uma quadra de distância fazer umas compras. Esse colega é Diogo Castor de Matos, é o mais novo dos procuradores da República do caso Lava Jato. Fizemos as compras e quando a gente estava passando as compras, ele vira para mim e fala: Deltan, nós precisamos propor reformas. Nós precisamos mudar essas condições que favorecem a corrupção. Boa parte da sociedade está colocando sobre a Lava Jato uma esperança de transformação que nós não somos capazes de entregar. Porque a Lava Jato é um caso, mas você precisa mudar o sistema. Senão vai ser como o mensalão, passou. Enquanto o mensalão acontecia, outros casos surgiam. Nós precisamos consolidar esse pêndulo e manter ele onde está. A Lava Jato tem um fator inibidor, mas o pêndulo vai voltar ao estado original depois que a Lava Jato passar. E a minha resposta para ele foi imediata: não, a gente não tem condição. Eu tenho muito trabalho, eu já estou sacrificando a minha família, eu não dou conta de todo o trabalho que eu tenho na minha mesa e já tenho um mundo de trabalho para eu fazer. Eu não consigo fazer mal o trabalho que eu estou fazendo e já tem uma série de coisas, de novas linhas de investigação que a gente tem que perseguir. Só a gente pode fazer isso. Não. Ele falou: tudo bem, não está mais aqui quem falou então. Ele tinha sido meu ex-estagiário. Falou: tudo bem, deixa para lá essa ideia. Aí a gente foi para casa e aquilo ficou me incomodando.
Aquilo ficou queimando no meu coração. 3 semanas depois, eu reuni a equipe, reuni todo mundo e falei: vamos propor reformas. Vamos propor reformas porque, embora a gente tenha um monte de trabalho para fazer, embora a gente já faça sacrifício, nós vivemos um momento muito especial. Nós vivemos um momento que é uma janela de oportunidade para transformação. A Lava Jato, ela quebra aquele veneno inoculado em todos nós que se chama cinismo, que é a descrença. Ela mostra o que pode acontecer quando as instituições funcionam. Ela gera uma energia de transformação. Ela pode ser, se nós temos um mundo de corrupção e é difícil de se mover um mundo, ela pode ser um ponto de apoio sobre o qual nós colocamos alavancas de reforma para mover esse mundo de corrupção. Vamos sim propor reformas. E nós passamos a trabalhar, nós passamos a coordenar esforços de inúmeros especialistas por todo o país que escreveram 10 medidas contra a corrupção. Essas medidas foram escritas, revisadas, foram levadas ao Procurador-Geral da República, que olhou para elas e falou: gostei, são boas, vamos avançar isso aqui, vamos propor para a sociedade. Foram revisadas, foi feita a consulta pública, enfim, se fechou um pacote lindo, colocamos um laço naquele pacote e falamos: vamos entregar isso aqui para a sociedade. Se marcou uma audiência pública em março de 2015, de modo pomposo, numa audiência coletiva, com a imprensa lá, nós entregamos aquele pacote lindo para a sociedade. A minha expectativa naquele momento era que o Congresso Nacional ia olhar para aquilo como uma oportunidade de transformação. O Congresso Nacional ia olhar para aquilo como uma oportunidade de ter uma agenda positiva e virar a página do escândalo de corrupção que a Lava Jato foi. Agora, adivinhem o que aconteceu. Nada. 2 semanas depois, ninguém mais falava disso. Eu me senti impotente. O último ser humano na face da terra. Eu não tinha poder econômico, não tenho poder econômico, não tenho poder político, não tenho networking. Ah, Deltan, mas você é famoso. Nada. Eu tenho uma visibilidade passageira, que está aqui, outra hora está ali, como vento. Ainda assim eu não tenho networking. Eu sou um de vocês que estudou, fez concurso público, passou um técnico e está lá trabalhando num caso criminal. Por circunstâncias que eu não controlo, eu estou no momento num caso relevante, isso dá uma certa visibilidade, mas isso não gera engajamento. A nossa pregação por reformas era como uma voz clamando no deserto. Eu não sabia o que fazer. Não sabendo o que fazer, eu voltei ao básico. Comecei a dar palestras sobre aquele tema. Numa daquelas palestras para pastores, numa quarta-feira de manhã, numa faculdade teológica, uma pessoa se levanta e vem falar comigo depois da palestra. E fala: Deltan, vamos fazer isso acontecer. Aquela pessoa era como um pastor, um líder, alguém que tem um grupo de relacionamentos, tem um networking de outros líderes. E essa pessoa começou a marcar reuniões com outros líderes, me chamava para as reuniões, começou a marcar palestras pelo Brasil. E numa daquelas reuniões, da sociedade civil e não de nós, Ministério Público, surgiu a ideia de coletar assinaturas, para que aquelas 10 medidas fossem propostas como um projeto de lei de iniciativa popular. Seria um esforço hercúleo, porque nós vivemos num país em que o Estado é forte e a sociedade civil é fraca. Nós precisávamos de 1,5 milhão de assinaturas. Eu estava dando alguns cursos, treinamentos técnicos, aulas sobre colaboração premiada, aulas sobre técnica de investigação, aulas sobre prova indiciária para colegas de todo o Brasil. E naquelas palestras eu comecei a inserir 20 minutos, aulas de 4 horas normalmente, inserir 20 minutos para falar dessas 10 medidas. E da necessidade da gente engajar a sociedade, explicar para a sociedade, para que, se a sociedade quisesse, a sociedade abraçasse essas medidas. Alguns colegas choraram, literalmente, porque a nossa história é uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Nossa história pessoal é uma história de fracassos. Nós recebemos a missão de vocês de construir um prédio que chegue aos céus, um arranha-céu, que a gente atinja o último andar da corrupção. É isso que vocês querem, não é?
É para isso que vocês pagam o nosso salário, não é? Agora a gente recebeu, sabe o que, para construir esse prédio? Um monte de tábua, prego e martelo. A gente não consegue, a gente não tem os instrumentos adequados. Vários colegas choravam quando viam a possibilidade de fazer com que o seu trabalho retornasse para a sociedade aquilo que a sociedade espera de nós. Eles começaram a fazer palestras por todo o Brasil. Nós começamos a fazer palestras para explicar para a sociedade aquelas 10 medidas para que, se a sociedade quisesse, ela se engajasse, ela carregasse aquela causa. Como aquele povo em Neemias, porque Neemias não ia fazer nada sozinho. O que nós vimos foi um grande movimento social em que a sociedade civil fortaleceu os seus músculos. Foram colhidas um número recorde de assinaturas num tempo recorde. Mais de 2 milhões de assinaturas em 9 meses. Metade do prazo do Ficha Limpa e um número maior de assinaturas. Quem aqui assinou esse projeto? Levanta a mão, por favor. Sensacional. Obrigado. Essas assinaturas foram colhidas e, em um dia determinado, elas foram levadas pela sociedade ao Congresso. E isso se tornou um projeto de lei de iniciativa popular que está caminhando na Câmara dos Deputados. Agora, como acaba essa história? Essa é uma história em que a gente ainda não chegou ao final. E o final ser feliz ou o final ser triste depende de cada um de vocês. Todos nós queremos um país melhor, não é verdade? Todos nós queremos um país melhor. Mas não é verdade que muitas vezes nós ficamos esperando heróis que nos salvem? Os políticos não nos representam. Existem muitos corruptos. As coisas não são feitas direito. Vocês ficam esperando, nós ficamos esperando que pessoas venham e façam as mudanças que a gente quer que aconteçam. Nós nos colocamos na posição de vítimas. Ou vítimas de uma classe que não nos representa, ou vítimas do passado. Tem gente que coloca a culpa da corrupção nos portugueses. Hello! Os portugueses já saíram daqui há 200 anos. Ah, mas a colonização. Hello! A colonização já passou há séculos. É a gente que manda no país. Nós precisamos deixar da posição de vítimas do nosso passado para nos tornarmos senhores e autores da nossa história. Nós precisamos deixar da posição de quem fica chorando, reclamando, olhando escândalos sucessivos, sentados no sofá, para quem assume nas suas mãos as rédeas do que vai acontecer e carrega a pedra com uma mão e espada na outra mão. Nós vivemos um momento muito especial, muito especial. Se você orou pelo fim da corrupção, preste atenção nisso. Você vive um momento especial, uma janela de oportunidade para transformação. Nós temos um caso que quebrou o cinismo. Nós temos um momento em que, nas últimas 3 pesquisas de opinião, a corrupção foi colocada como o fator mais grave, o pior problema do Brasil. Porque a sociedade começou a perceber que ela afeta a segurança, a educação, saúde, desemprego, os outros fatores. Se nós não promovermos mudança agora, eu aposto com vocês que a gente nunca mais vai promovê-la. Que a gente vai passar o resto da vida no sofá reclamando. Essa é a hora de nós arregaçarmos as mangas. Nenhuma pessoa e nenhum grupo de pessoas vai transformar o nosso país. É só a sociedade unida que pode transformar o nosso país. Essa é uma das dimensões pelas quais, na última oração sacerdotal de Jesus, João 17 ou 18, pastor? 17, né? Em João 17, na última oração sacerdotal de Jesus, depois abra lá a tua Bíblia, leia João 17, veja quantas vezes Jesus fala em unidade. Existem outras dimensões pelas quais ele fala em unidade, mas uma das dimensões tem coisas que só unidos a gente consegue fazer. Erguer um muro é algo que só unido aquele povo conseguia fazer. Nós cansamos de ver pessoas que falavam que isso não ia dar certo, que a gente não ia conseguir um número suficiente de assinaturas, que isso chegasse ao Congresso não vai ser aprovado, porque os congressistas não têm interesse em aprovar isso, vai ser um tiro no pé. Isso aconteceu também na Ficha Limpa. O que aconteceu na Ficha Limpa foi que foram arrecadadas as assinaturas, isso passou no Congresso, e ainda falavam que isso ia ser declarado inconstitucional pelo Supremo. Chegou no Supremo, o Supremo declarou constitucional. Tem muitas pessoas que agem ao redor de nós como aquela hiena daquele desenho. Vocês lembram daquela hiena?
Ó céus, isso não vai dar certo. Mas o cristão é aquele que acredita na transformação quando ninguém acredita, não é verdade? É aquele que quando bate um drogado na tua porta, você acredita na transformação. E mais, cristão ou não, as pessoas entendem que existem causas pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado. Quando uma pessoa fica com uma doença terminal ao nosso redor, não importa se a pessoa é cristã ou não, aquela pessoa vai lutar pela vida, independentemente do resultado do que vai acontecer. Ainda que ela seja desacreditada, ainda que a família seja desacreditada, pense se fosse a sua esposa, o seu filho. Você vai lutar pela vida da sua esposa, do seu filho, da sua família, independentemente do que o médico falar para você. Você vai de site em site na internet, você vai de médico em médico buscando cura para aquele problema. Você vai dobrar os seus joelhos e pedir o impossível naquela vida, porque existem causas pelas quais vale a pena se lutar independentemente do resultado, e o nosso país é uma delas. Lutar contra a corrupção tem uma dimensão muito cristã, porque é amor ao próximo na dimensão comissiva, é amor ao próximo material. A igreja exerce amor ao próximo emocional, amor ao próximo espiritual, mas tem uma dimensão de serviço público, de serviço material às pessoas ao nosso redor. Lutar contra a corrupção é uma obrigação cristã nessa dimensão. Ah, Deltan, mas eu já faço muita coisa. Não é desculpa. Você tem pequenos grupos aqui, pastor? Tem pequenos grupos? Tá. Se você está lá no teu pequeno grupo e você quer que alguma coisa seja feita, ou você está aqui na igreja, pastor, e você quer que alguma coisa seja feita, você pede para a pessoa que nunca faz nada, ou você pede para a pessoa que já está cheia de coisa para fazer e que sempre faz as coisas? Não espere que quem não faz nada agora vai fazer alguma coisa. Eu vou terminar dando 2 exemplos. 2 países em que a gente pode se espelhar de modo positivo ou negativo. Um exemplo é da Itália. A Itália viveu uma operação muito parecida com a Lava Jato, foi chamada de Operação Mãos Limpas. Nessa operação tinha um esquema de corrupção muito parecido, envolvendo os políticos, agentes públicos. O pagamento de propina era no mesmo percentual da Lava Jato, 3%. Estava lá no meio a empresa de óleo, a Eni, estatal de óleo, de petróleo italiana. Aqui a gente tem a Petrobras, no centro do esquema. A corrupção lá era sistêmica, como era aqui. A população apoiou a investigação a mãos limpas por 2 anos iniciais, muito, até que chegou um momento em que aqueles investigados poderosos, que têm megafones, porque eles têm voz na imprensa, o que os nossos investigados falam, vai para a imprensa, tenha procedência ou não tenha, porque aquelas pessoas são responsáveis pelas principais decisões que guiam o nosso país, decisões políticas e econômicas, e a imprensa tem o dever de retratar isso. Não estou criticando a imprensa, aquelas pessoas são importantes, e se elas falarem, o Deltan tem, sei lá, tem uma árvore na cabeça do Deltan, aquilo vai para a imprensa, não importa o quanto proceda ou não proceda. E lá na Itália começaram uma série de críticas contra a operação, críticas de abusos que jamais foram comprovados. Até hoje lá não se comprovou um abuso, mas aquelas críticas foram suficientes para colocar a população com o pé atrás em relação à operação. Quando a sociedade colocou um pé atrás, o sistema corrupto pôde reagir e contra-atacar. E eles passaram a aprovar uma série de reformas e mudanças na lei, não para combater a corrupção, mas sim para obstruir o combate à corrupção. Em vez de aumentar os prazos de prescrição, diminuir os prazos de prescrição. Chegou a ser aprovada lá uma lei que se chamou de Lei Salva Ladrões. Ela proibia a prisão preventiva, especificamente no caso de corrupção. Lá na Itália, hoje é mais difícil combater a corrupção do que antes. Eles perderam a janela de oportunidade deles. Agora pensem em um lugar corrupto e multipliquem por 10 o grau de corrupção. Estamos em Hong Kong, na década de 60, no lugar que era considerado o mais corrupto da face da Terra. Para vocês terem ideia do quanto Hong Kong era corrupto, lá um taxista podia ir ao sindicato dos agentes de trânsito e comprar um adesivo mensalmente, e ele colava o adesivo no carro, e com aquele adesivo ele tinha uma garantia de que ele não ia ser multado todo aquele mês. A corrupção era sindicalizada. A
Até que aconteceu um escândalo em 1973 e 1974. Foram implementadas reformas. Essas reformas são reformas que inspiram as nossas 10 medidas contra a corrupção. E a partir dessas reformas, Hong Kong mudou. A reação popular a partir daquele escândalo gerou as reformas, isso gerou transformação. E hoje Hong Kong é o 17º país mais honesto do mundo, num ranking em que o Brasil está na posição número 76. Hong Kong teve um turning point na sua história, um ponto de virada muito claro. Agora talvez você esteja se perguntando, que escândalo é esse em Hong Kong que aconteceu, que promoveu essa transformação? Deve ter sido algo maior do que a Petrobras, talvez. O escândalo que aconteceu foi um superintendente de polícia que tinha um patrimônio incompatível com a renda dele, e durante a investigação ele usou as facilidades do cargo público dele para ter acesso ao aeroporto, entrar no avião e fugir para Singapura. Esse foi o escândalo de Hong Kong. Será que nós não temos um escândalo suficientemente grande para ser um turning point na nossa vida social, na nossa vida brasileira? Eu não sei qual que é a tua desculpa. Eu sei quais eram as minhas quando a Letícia bateu na minha porta. Eu sei quais eram as minhas desculpas quando o Diogo no supermercado me chamou para fazer reformas. Eu já fazia muito, já tinha sacrifício. Vou ficar viajando pelo Brasil para fazer mais sacrifício ainda, abandonar meus 2 filhos pequenos? Eu tenho família, eu já me sacrifico no caso. Lá no meu job description, quando entrei no cargo de Procurador da República, não estava promover reformas. Não estava. Eu não tenho obrigação de fazer o que eu estou fazendo. Mas existem momentos que exigem um sacrifício cívico maior de cada um de nós. E esse é um desses momentos. Eu cresci ouvindo minha mãe falar um versículo que está em Gálatas 6,7. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Nós hoje colhemos a corrupção que é fruto da nossa inércia e negligência plantada no passado, em relação a essas condições que favorecem a corrupção no Brasil. Mas nós não podemos perder de vista que no futuro nós vamos colher aquilo que a gente plantar hoje. E nós vivemos um momento muito especial, uma janela de oportunidade de plantar um país diferente. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, mas não basta sonhar. Se nós queremos colher, nós precisamos plantar. Obrigado a todos vocês. Bom, vamos para as perguntas agora. As que estão chegando, né, que foram colocadas aqui no cesto. Deixa eu só me apresentar. Bom dia a todos. Meu nome é Isli Viana, eu sou jornalista, sou voluntária do Novo Jeito. As perguntas que já foram respondidas durante a fala dele, a gente vai evitar, vou passar para ele, mas para que a gente possa otimizar e falar sobre outros assuntos que ele não tenha falado ainda. Vou começar com a pergunta do Diogo Ferreira. Em que o afastamento em definitivo da presidente Dilma Rousseff, o possível afastamento, pode obstruir a Operação Lava Jato? O Ministério Público Federal teme por isso? Para nós não muda nada. Com Dilma ou sem Dilma, com o governante que for, não muda o fato de que a investigação, a cada dia que passa, chega a pessoas poderosas e influentes, poderosas economicamente e poderosas politicamente. É uma reação natural do ser humano se defender. É uma reação natural de quem é investigado quando as provas são claras, quando as provas são consistentes, quando os fatos são graves e quando a investigação foi feita com cuidado e a defesa jurídica não é mais possível. A defesa possível é a defesa política. Eles vão buscar atacar de 2 modos.
ou atacar a credibilidade da investigação e dos investigadores, como aconteceu lá na Itália, como acontece na Romênia. A procuradora da Romênia, que tem um caso hoje parecido lá, existem, na verdade, uma grande investigação de corrupção atingindo uma série de políticos, ela enfrenta as mesmas críticas que a gente enfrenta aqui, dessas pessoas poderosas que estão sendo atingidas. Um segundo modo de reagir deles é usar instrumentos legais. Eles buscam aprovar projetos de lei que possam cercear a investigação, como aquele projeto de lei de abuso de autoridade. É legítimo discutir e aperfeiçoar a legislação de abuso de autoridade. Isso é perfeitamente correto. Agora, o conteúdo daquele projeto de lei, a forma e a urgência com que ele foi proposto, mostra que o único objetivo dele é cercear a investigação. Veja que um aspecto muito interessante daquela proposta é que não só ela cria crimes que poderiam ser usados para enquadrar investigadores que atuam regularmente, mas aquele projeto, ele dá a possibilidade de acusar o agente público que está investigando, não só para o Ministério Público, como sempre acontece. Não é um agente do Ministério Público imparcial que vai avaliar aquela situação, não. Quem vai decidir se vai acusar ou não o investigador é o próprio investigado. Isso significa que num caso em que as pessoas são poderosas econômica e politicamente, ele vai contratar um advogado e vai dizer: vai lá, meta 100 ações criminais contra aquele investigador, não importa se é procedente ou não. Isso aí vai incomodar. Não tenho dúvida que se aquele projeto for aprovado, um mês depois eu já vou ter ações criminais, ainda que infundadas, contra mim, para me incomodar, porque eu vou ter que contratar advogado, eu vou ter que apresentar defesa, vou ter que investir um tempo que eu investiria no serviço público para me defender por meio desse instrumento criado dentro desse contexto de atacar as investigações da Lava Jato. Então, não importa quem está no poder, porque a Lava Jato está atingindo todos os partidos hoje. Por que a Lava Jato atingiu inicialmente mais Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista e PMDB? Por quê? Lembra daquele esquema que eu mostrei de distribuição de cargos públicos para formar uma base aliada? Um cargo público vai ser entregue para um partido da oposição? Claro que não tem interesse nenhum de entregar o cargo público para partido da oposição. O cargo público vai ser entregue para os partidos da base aliada. Então quem estava na Petrobras eram os partidos da base aliada. Então não tem como eu achar na Petrobras corrupção de partido de oposição. É impossível, porque não tem partido de oposição na Petrobras. Essa é a explicação pela qual o esquema desvendado, na sua maior parte, envolve pessoas ligadas aos partidos da base aliada. E como o partido no poder esteve no poder desde 2002, e como para trás de 2002 as coisas estão prescritas, o que a gente encontra da área federal é vinculado aos partidos da base aliada. Episodicamente nós encontramos alguma coisa diferente, mas foi, por exemplo, em CPI. Porque se fala em boca pequena, mas isso é um boato, tá? Eu vou colocar só para ilustrar. Se fala que os partidos da base aliada arrecadam propina por meio dos cargos e os partidos da oposição arrecadam propina por meio das CPIs. E a gente descobriu que numa CPI da Petrobras teve arrecadação de propina mesmo. Os partidos da CPI buscavam os empresários e pediam propina para não chamar aqueles empresários para serem ouvidos, para não levar à frente as investigações. Isso já foi objeto de acusação criminal lá também, então fico bem à vontade para comentar. Então, não importa quem está no poder. Essa investigação já começou a chegar agora para partidos da oposição, porque algumas empresas que fazem colaboração, elas têm obras também nos governos estaduais de outros partidos. Então agora a investigação começa a chegar em outros partidos que não estão no governo federal. Eu não sei se isso vai ficar conosco, talvez tenha que ser desmembrado aí para o Ministério Público Estadual, talvez vá para outro estado, porque o STF entendeu que a gente não deve ficar com tudo lá em Curitiba, mas conforme as investigações avançam, a cada dia que avançam, o nosso número de inimigos poderosos cresce, inimigos que vão tentar minar a investigação. De novo, nós não temos poder econômico, nós não temos poder político. A única defesa que nós temos é vocês. A sociedade é o nosso escudo. Nós temos uma missão que nós recebemos de vocês de avançar contra a corrupção praticada por quem quer que seja, e nós temos o compromisso de cumprir essa missão até o limite das nossas forças. Mas nós precisamos que vocês continuem nos protegendo. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Você está numa cruzada muito importante para o nosso país. Nossa igreja fica muito alegre por recebê-lo aqui.
E eu queria fazer uma pergunta para você que já compartilhei com você. Quando ele começou a fazer esse trabalho, eu fui ler as propostas que eles tinham feito e não tinha uma proposta que eu tinha visto alguém comentando nos Estados Unidos, que qualquer obra pública nos Estados Unidos, ela era acompanhada de um seguro. O que aconteceria se você vai construir uma prefeitura neste lugar e juntamente você chama um seguro para poder apoiar? Duas coisas acontecem. O seguro tem interesse que a obra ela termine, porque senão ele vai ter que pagar. E o seguro, consequentemente, fiscaliza. E aí eu perguntei a ele exatamente isso. Se havia na proposta dele essa ideia que os americanos usam de ter um seguro para qualquer obra pública que se faça em qualquer instância de poder, né, seja União, seja Estado, seja município. Esse seguro é chamado de Performance Bond. É uma proposta que foi avançada pelo professor Modesto Carvalhosa, depois de já estarem prontas essas 10 medidas. Essas 10 medidas contra a corrupção, elas buscam atacar o centro do problema da impunidade no nosso país. E impunidade caminha de mãos dadas com a corrupção. Além dessa reforma, nós precisamos avançar outra, que é a reforma política, mas essa não é a nossa área de atuação diária. Nós vemos a nossa contribuição dentro do melhor que nós temos a oferecer, que é aquilo que nós enfrentamos todo dia e que nós conhecemos profundamente. As 10 medidas podem e devem ser complementadas por outras propostas que venham a colaborar com a luta contra a corrupção. Não são as únicas propostas viáveis. Nós apoiamos a proposta de Performance Bond, nós apoiamos outras propostas como o fim do foro privilegiado, nós precisamos caminhar para isso também. Agora, o que a gente objetivava quando a gente fez essas 10 era evitar assuntos extremamente polêmicos, esse era um dos nossos objetivos, e propor coisas minimamente essenciais para que o sistema de justiça funcione. Esse era o nosso foco central. Essas propostas elas tinham 3 objetivos, 3 focos, 3 pilares. O primeiro é prevenção, curar a corrupção por meio de conscientização, de educação, com programas e pesquisas em escolas e universidades, campanhas de marketing para mudar a cultura de tolerância à corrupção e algumas outras coisinhas. O segundo pilar é fazer com que exista uma punição adequada e que saia do papel. E o terceiro pilar é trazer o dinheiro que foi desviado de volta, para retirar o incentivo, para que o crime não compense economicamente. Essas medidas elas foram apoiadas por mais de 1000 entidades. Entidades reconhecidas, nacional e internacionalmente, altamente isentas, assinaram embaixo dessas medidas, como a Associação de Juízes Federais, como a Transparência Internacional, como vários tribunais de justiça, vários tribunais eleitorais, inclusive algumas defensorias públicas e algumas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil. Elas enfrentam resistência em um setor da advocacia criminal, especialmente. Mas elas são amplamente subscritas, amplamente apoiadas. Tudo que é proposto ali tem paralelo no que existe e acontece nos países que são o berço da democracia mundial. Eu queria complementar a minha fala. Eu nunca gosto de sair do lugar sem dar uma coisa concreta que a pessoa pode fazer, porque eu falei o tempo inteiro aqui, vocês precisam carregar pedras, nós precisamos todos carregar pedras, nós precisamos construir um muro, certo? Agora, o que vocês que estão aqui sentados podem fazer? Nós podemos divulgar isso, fazer pressão em mídias sociais, apoiar campanhas de publicidade, apoiar institutos, ONGs que sejam envolvidos e estejam buscando outdoors para veicular propaganda, para fazer mapeamento de que deputado, que senador apoia ou não apoia, apoiar esse processo. O Fábio aqui é um expoente, ele tem conhecimento dessa campanha, eles coletaram assinaturas, ele é um excelente ponto de contato. Outra coisa que você pode fazer em paralelo a isso é pressionar, vou mudar a palavra, incentivar o deputado federal ou senador do teu estado. Você pode entrar no Twitter, no Facebook dele, mandar uma mensagem, você pode mandar um e-mail pela página dele, você pode ligar no gabinete dele, pedir uma reunião, chamar alguns líderes, pastores da tua igreja, de outras igrejas, empresários representativos, ir lá, marcar uma reunião com ele e falar: nós viemos aqui pedir que o senhor aprove essas 10 medidas contra a corrupção. Vocês podem encontrar apoio em colegas aqui do Ministério Público Federal, tem colegas envolvidos nessa campanha, eles podem ir junto com vocês, eles podem esclarecer dúvidas que vocês tenham. Agora, nós estamos num momento muito especial, nós precisamos incentivar esses parlamentares. Vários que estão lá apoiam, mas vários estão sendo processados por corrupção e por crimes graves, e para eles não interessa mudar o sistema. Nós temos um muro muito improvável para construir ao redor da nossa cidade, mas nós sabemos e nós acreditamos que isso é sim possível de acontecer, como aconteceu com Neemias,
como aconteceu em Hong Kong, como aconteceu com o fim da escravidão na Inglaterra. Talvez alguns de vocês tenham visto aquele filme Amazing Grace, como aconteceu em várias outras situações históricas em que as pessoas se uniram para fazer uma grande transformação. Tem 2 ou 3 perguntas com esse mesmo tema, que diz o seguinte: o senhor acredita que com a mudança de governo a Operação Lava Jato está ameaçada? Entra naquele mesmo contexto. A mudança não significa nada para nós. A gente continua cada dia acumulando novos e grandes inimigos, e sem o apoio da sociedade a gente não teria chegado e não chegará a lugar algum. Lembrando que a Lava Jato é um caso que não chegou ao final. Já foram recuperados 3 bilhões de reais, mas em função dos acordos de colaboração. Nós não temos garantia de que as pessoas ao final dos processos vão ser punidas. É um caso que é um ponto fora da curva. Eu acredito que nesse caso vai existir punição, ele vai ser a exceção que confirma a regra, mas nós precisamos garantir que isso aconteça nesse e em todos os outros casos também. Bom dia a todos. Estamos louvando a Deus pela vida do Deltan Dallagnol, pela presença dele aqui entre nós. Lá quando estávamos conversando, alguém perguntou se ele tinha, quantos anos ele tinha, né? E aí ele disse 36, e aí eu não vi direito, disse era 26, 16 ou 46, mas graças a Deus por esta vida. Eu tenho uma palavra sobretudo de gratidão. Eu sou cristão há mais de 30 anos, sou cidadão também há mais de 30 anos, sou professor do curso de Direito há quase 25 e juiz do trabalho há quase 25. E em 1998 eu estava iniciando um curso de doutorado lá em Portugal e estava acompanhado por um desembargador do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco, um ex-professor, um homem honrado, e nós estávamos tratando de um aluguel do apartamento onde eu iria ficar com a minha família, e aquele português, um homem instruído, perguntou-nos o que fazíamos no Brasil, e eu me identifiquei como um juiz do trabalho, e o meu colega também se identificou como um juiz, um desembargador. E aquele português olhou para nós com um olhar fixo e disse, e perguntou: quando é que vocês, juízes, vão dar um jeito naquela corrupção do Brasil? E ali só coube para nós um grande constrangimento que nos deixou silenciados, calados. E eu então agradeço a esta operação, o seu empenho, dos seus colegas, o empenho do nosso juiz Moro, o resgate. Agradeço o resgate de nossa dignidade, dignidade de cidadãos, dignidade de profissionais em diversas áreas que lutam, que sonham, que anseiam para que nós vivamos dias em que nós possamos estar de cabeça erguida perante o mundo. Fala-se muito do complexo de vira-lata, mas a nossa história, infelizmente, não nos tem permitido, sobretudo nesta área da política, da corrupção nela, que nós estejamos de cabeça erguida. E esta operação, este trabalho, por isso eu agradeço a você, aos seus colegas, à Justiça de Curitiba, ao Supremo Tribunal Federal, que tem agido, né, de modo a confirmar o trabalho que tem sido feito, esse resgate de nossa dignidade, de nossa esperança pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Eu ia perguntar, mas já foi respondido, sobre como nós podemos agora continuar dando contribuições, nós individualmente, nós como igreja, nós como sociedade, para que essas medidas tão importantes, tão necessárias, elas sejam aprovadas. Mas o procurador Deltan já nos disse, não é, da necessidade que nós estejamos em contato, que nós estejamos motivando, dizendo da nossa fiscalização, dizendo do nosso acompanhamento, não é? Estejamos engajados nas ONGs, nas instituições que estão trabalhando, que estão envolvidas nisso, e também
atuando junto aos nossos parlamentares. Então, nós certamente nos lembramos daqueles que foram destinatários dos nossos votos. E mesmo que não tenham sido, nós podemos, como foi dito aqui pelo procurador, fazer uma campanha individual ou mesmo coletiva junto a todos os representantes, deputados e senadores de Pernambuco, independentemente do quanto eles estejam desejosos de se furtarem às punições que eventualmente mereçam. Então, Deus o abençoe. Esta é uma palavra mais de gratidão do que propriamente uma pergunta. Vamos então para mais uma pergunta. Por que existem tantas leis que parecem tolher mais quem quer agir certo e facilitar a vida de quem quer agir errado? Eu precisaria de um pouquinho mais de especificidade, mas eu vou tentar pensar de modo um pouquinho mais global no tocante ao que a gente conversou hoje. Nós temos no Brasil aquilo que alguns sociólogos chamam de capitalismo de compadrio. É um capitalismo em que elites econômicas e elites políticas se aproximaram para a troca de interesses. E num sistema em que nunca foi a sociedade que promoveu as mudanças que aconteceram pelo país. Quando você olha, a independência do Brasil. A independência do Brasil foi feita pelo filho do rei. Foi um rearranjo das elites. Quando você olha a proclamação da República, os outros grandes movimentos que aconteceram no Brasil, em geral eles foram uma reorganização das elites. Isso leva algumas pessoas a falarem que no Brasil não existe uma democracia propriamente, mas existe uma oligarquia. Existem práticas como clientelismo, coronelismo, que são arraigadas na nossa história. É evidente que os donos do poder não querem ser responsabilizados pelos seus desvios. Nós temos um sistema que foi importado de Portugal, um sistema de justiça criminal, que foi importado da Itália. Nosso Código de Processo Penal, o nosso sistema de pensar o processo penal foi importado da Itália. E na Itália a justiça já não funciona. Agora nós conseguimos piorar o que já era ruim na Itália. Nós pioramos em várias dimensões o que era ruim na Itália. E em razão também da nossa ditadura, uma outra coisa se somou a isso tudo. As pessoas que viveram a ditadura, elas têm uma sensação de que o direito penal ele deve ser um instrumento exclusivamente para proteger o réu e não para proteger a sociedade. Vários advogados têm essa visão de direito penal. Ou seja, o direito penal e o processo penal devem ser usados para proteger o réu, estabelecendo um montante máximo de punição e uma série de garantias para ele. Agora existe uma outra visão que é aquela que a gente defende, que o direito penal e o processo penal existe para proteger o réu, mas existe também para proteger a sociedade. Quando se estabelece um crime de homicídio, o objetivo não é punir o criminoso apenas, o objetivo é especialmente evitar que o homicídio aconteça. Trazer uma punição para que a pessoa pondere aquilo e decida não praticar o crime. Os autores que mais estudam corrupção no mundo falam isso, que a pessoa que decide não praticar a corrupção analisa aquela balança de custos e benefícios. No prato dos custos deveriam estar a probabilidade de punição e montante de punição, mas não tem nada. No prato da balança dos benefícios está um valor que a pessoa desvia e que é difícil ser recuperado. A equação da corrupção favorece o crime no Brasil. E essas pessoas que viveram a ditadura, parte dessas pessoas tem a impressão de que qualquer mudança na lei penal, no processo penal, para tornar ele eficiente, é um retrocesso, é um aumento de punitivismo. Mas na verdade nós não temos casos de punição de réus de colarinho branco no Brasil. Como eu mencionei, a punição de réus de colarinho branco é 3%. Eu fiz um levantamento lá no Paraná para ver quantas pessoas estavam presas por corrupção no Paraná. Aliás, vamos fazer um teste aqui. Quem aqui lembra de alguém que foi processado e preso por corrupção? Não precisa ser aqui no Recife, tá? Pode ser em todo o Brasil. Quem aqui lembra de alguém que foi processado e preso no final das contas por corrupção? Vamos tirar o mensalão de lado, porque o mensalão, como a Lava Jato, foram pontos fora da curva. Algum outro caso? Quem lembra? Levanta a mão e fala. Georgina, 1. O Lalau foi uma prisão domiciliar, é aquele tipo de prisão, né? Mas eu vou contar. 2. Luiz Estevão foi recentemente por causa da mudança de entendimento do Supremo. 3. O Maluf não foi preso por corrupção definitivamente, foi só provisoriamente por um curto período de tempo. Se o Maluf viajar para o exterior, ele é preso por corrupção, tem uma ordem do juiz de Nova York. Mas no Brasil, eu aposto com vocês que ele vai morrer sem ser preso.
2 ações penais dele já prescreveram no STF. Como com Jader Barbalho, lembra do escândalo Sudão? Ele fez 70 anos e ele tinha mais do que o aniversário para comemorar. Tudo prescreveu lá no STF. Lá tinha umas 6 inquéritos, ações penais, tudo foi por ralo abaixo. Temos 3, vamos lá, quem dá mais? Paulo Otávio eu não conheço. Foi corrupção? 4 então, vou contar. Eu não conhecia desse. Ah tá, mas mensalão a gente deixa fora, mas na dúvida eu vou contar. Luiz Estevão já contamos aqui, 4. Contamos já. 4. Georgina já contamos, é um dos 4. Começou a repetir já, né? Ivo Cassol não foi crime financeiro? Ivo Cassol, eu não conheço o caso, vou contar. 5. Quem? O Romero Jucá não está preso, e não foi preso definitivamente. Pedro Correia foi preso só preventivamente, não chegou ao final do processo. Ex-governador de Roraima, vamos contar, 6, eu não conheço o caso. Foi no Mensalão, mas o Mensalão é um ponto fora da curva. O Mensalão, para vocês terem ideia, o Mensalão condenou pessoas à prisão, mas a primeira vez que o STF mandou alguém para a prisão foi em 2013. Em toda a história nunca tinha mandado prender ninguém. O do Mano Brascal não foi por homicídio? Tem mais água aí, desculpa. Obrigado. Mandava pessoas para o cemitério, né? Pessoas nos mandaram para o cemitério recentemente também. Quem mais? Bom, se a gente está aí com um público esclarecido, com mais de 100 pessoas, e a gente não é capaz de passar de 5 casos de corrupção, é porque a gente não tem grande corrupção no Brasil, não é verdade? Todos os grandes casos, se você for seguir o que aconteceu, todos acabam em impunidade. Lá no Paraná eu fiz um teste prático para ver se confirmava ou desconfirmava isso. Fui ver quantas pessoas estavam presas por corrupção. E agora adivinha a surpresa, adivinha quantas pessoas presas por corrupção? 53. Mas eu não lembrava de ninguém, como assim? Isso é incompatível com o que eu estou falando? Eu fui olhar ficha por ficha. Dos 53 presos, 51 tinham praticado crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho e direção alcoolizada ao volante. E na hora deles serem presos, eles ofereceram uma propina para o guarda para não serem presos. Ou seja, eles estavam presos por causa dos outros crimes que eles praticaram. E era não era o perfil do réu poderoso, né? do empresário que comete corrupção, do governante que comete corrupção, nenhum desse perfil. E os outros 2? Um era um oficial de justiça que recebeu propina para fazer uma notificação e pelo jeito não tinha um bom advogado. E outro era um louco, ele foi submetido a que a gente chama de medida de segurança, estava fora do seu juízo. Ou seja, no Paraná eu não tenho nenhum caso de corrupção, o que, desculpa aí, nos mostra que o Paraná só tem pessoas honestas. Na proposta de reforma política, como inserir o foro privilegiado? Como a ficha limpa, só com base em amplo apoio da sociedade. Porque o que é o foro privilegiado? O foro privilegiado é uma ideia boa, mas que está aplicada numa dimensão ruim. É como açúcar, sal e outras coisas que em grande quantidade se tornam prejudiciais. O foro privilegiado é a ideia de você proteger as principais funções da República para você gerar estabilidade econômica e política. Ou seja, não pode ser qualquer um dos 1000 procuradores da República do país que podem processar o presidente, porque pode ter um maluco nesses 1000 procuradores da República, e esse maluco vai gerar um desequilíbrio, uma desestabilidade política, econômica e social. Essa é a ideia do foro privilegiado, você proteger de modo especial algumas funções públicas que são essenciais para a democracia, para essenciais do funcionamento do governo. Agora a questão é, quantas pessoas são assim protegidas no Brasil? 22.000. Quando na verdade as funções essenciais para a estabilidade são 10, 15, talvez 20 pessoas no país, e não 20.000. Eu tenho foro privilegiado. Eu não tinha que ter foro privilegiado.
Não tem sentido nenhum eu ter foro privilegiado. A estabilidade econômica e política do país não depende do Deltan. Nós precisamos reduzir o foro privilegiado para que seja republicano, para que as pessoas sejam tratadas de modo igual, para que a diferença seja estabelecida apenas quando ela é justificada. Talvez em relação a presidente, vice-presidente, presidente do Congresso, presidente da Câmara de Deputados e os 11 ministros do STF, talvez, Procurador-Geral da República, talvez, mas não para os outros 21.985 pessoas. Esse é o ponto. Nós precisamos avançar para isso, mas são mudanças que só vão acontecer quando a sociedade, quando cada um de vocês disser: essas propostas aí não são propostas do Ministério Público, não são propostas do Deltan, não, agora é meu. Como é que eu vou fazer? Eu que estou aqui, como é que eu vou fazer para isso ser aprovado? E quando cada um de vocês falar: isso é meu, e vocês influenciarem outras pessoas para falar: isso é meu, aí sim nós vamos ter o país que nós queremos. Doutor Deltan, irmão querido, não é? Porque se já gostava de ti antes da sua palavra, depois dela, então é encantador ouvi-lo. Olhe, se aproxima da hora que eu tenho que sair, infelizmente, porque eu gostaria de ficar aqui o tempo todo, mas eu queria pedir uma coisa para todos nós aqui, que antes de começar a ouvi-lo, eu já tinha certeza de que nós precisávamos acompanhá-lo muito com as nossas orações, com o nosso coração mesmo diante de Deus. Pedra numa mão, espada na outra. A espada me lembra logo a espada do Espírito, a palavra de Deus, esse nosso compromisso com a verdade, com a justiça. Olha, não vamos mais esquecer esse homem nunca. Quando nós olharmos ele falando na televisão, não só quando o virmos na televisão, mas diariamente, vamos assumir aqui um compromisso diante de Deus, com ele e com todas as pessoas que com ele estão trabalhando por um Brasil melhor. Não vamos mais esquecer que ele precisa de ânimo todo dia, de um ânimo longo, mas longo mesmo, para que essa sua coragem, essa sua disposição, disponibilidade, sacrifício diário não possa esmorecer. O Brasil precisa muito disso. Então vamos ajudá-los com as nossas orações, sem jamais esquecer. Fiquei muito triste com o nosso Supremo Tribunal Federal, com essa nova decisão da ficha limpa, que é um retrocesso, e imagino que muitas coisas diariamente acontecem que cansa, mas cansa mesmo. Mas nós não podemos ter o fim da Itália, pelo amor de Deus, não. Vamos clamar, trabalhar, votar, exigir dos nossos políticos evangélicos que não nos escandalizem, que sejam comprometidos com a verdade, com a palavra, e amparar uma pessoa assim e todos que com ele trabalham. Deus te abençoe muito, viu? E sempre. Bom, vamos para as últimas então, por conta do horário, mas tem várias perguntas aqui relacionadas à Operação Lava Jato, então eu vou juntar um pouco de todas aqui. Mas, primeiro, se o senhor acredita que é possível condenar figuras públicas de grande nome. E aqui a pessoa cita Dilma, Lula e Renan Calheiros, e pergunta-se também por que essas pessoas, já que se fala tanto em corrupção envolvendo o nome dessas pessoas, não estão presas. E qual o comando, se já se tem ideia do comando dessa corrupção, de onde começou, se existe uma cabeça desse esquema de corrupção? Em primeiro lugar, a gente tem que só lembrar que a corrupção é sistêmica, não é problema de um governo, de um partido, não é problema de pessoas específicas. Se for para a área estadual, área municipal, você vai encontrar isso em todo lugar, porque as condições favorecem a corrupção no Brasil. Então não é problema dessas pessoas específicas. Dilma e Renan, especificamente, não estão na minha área de atuação. A avaliação da situação deles acontece perante o Supremo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral da República. Eu não posso me manifestar em relação a uma coisa que não é minha.
Por uma questão de ética profissional, eu poderia só tratar questões muito gerais, mas não ia adiantar muito. Agora, a realidade, de modo muito geral, a realidade no Supremo Tribunal Federal é diferente da realidade no juiz de primeira instância. Por isso que a gente não quer que exista foro privilegiado. Porque enquanto a Suprema Corte Americana julga 100 casos por ano, a nossa Suprema Corte julga 100.000 casos por ano. Não tem como funcionar. É injulgável. Não tem como as coisas funcionarem bem perante o Supremo Tribunal Federal. Lá as coisas caminham muito mais devagar do que na primeira instância. O Procurador-Geral da República constituiu um grupo de trabalho lá com 10 procuradores aproximadamente, como os de primeira instância, onde nós trabalhamos uma força-tarefa, e são pessoas de ótima reputação, pessoas comprometidas que eu conheço pessoalmente, pessoas em que eu confio muito, são pessoas que estão fazendo um ótimo trabalho. Agora as coisas no STF não caminham do modo ideal. Em relação a Dilma especificamente, eu não conheço nem eu só posso falar o que eu sei de fonte pública, né? Mas como cidadão, eu não vi na imprensa coisas noticiando corrupção em relação a ela. Eu vejo coisas na imprensa, fonte pública novamente, noticiando corrupção em relação ao presidente do Senado. Isso eu vejo, mas não em relação a ela. Já em relação ao Lula, o Lula sim está na nossa área, essa é que eu posso falar mais tranquilo. Agora, talvez não com toda a abrangência que vocês gostariam. O caso do Lula, como ele não tem foro por prerrogativa de função, ele foi investigado por nós estávamos com a investigação a pleno vapor, até que surgiu aquele áudio que foi a público, aquele levou todo o caso para o Supremo, o caso ficou lá no Supremo um tempão, esperando algumas coisas acontecerem, a decisão do ministro, e ele voltou recentemente para nós. Nós estamos agora trabalhando para formar a nossa convicção em relação a essa situação, e por um princípio de que a gente não fala sobre o que vai fazer, mas fala sobre o que fez, eu não posso dizer o que a gente vai fazer. Agora, em relação a isso, eu vou ter que reservar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Bom, a maioria das perguntas a gente tentou fazer em blocos, porque eram muitas perguntas parecidas. As outras a gente vai repassar para ele, para que ele possa responder em algum outro momento. Todo mundo querendo conversar mais, todo mundo querendo ouvir mais. Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, antes de encerrarmos. Pode, eu vou passar para o senhor. Esses agradecimentos, eles vêm desde a equipe do Dr. Deltan, que teve muita paciência com a gente para fazer com que ele estivesse aqui. Também agradecer a todo o pessoal do Novo Jeito, Afonso está aqui, toda a equipe que, de alguma forma, providenciou a vinda do Dr. Deltan, a toda a equipe da Catedral da Reconciliação, Dom Ximenes, Ana, todo o pessoal dos bastidores aí que também trabalhou bastante para que esse primeiro evento do dia acontecesse. E hoje à tarde o Dr. Deltan está lá no pavilhão do Centro de Convenções, num evento chamado Papo de Universitário. Você pode procurar, vai estar lá milhares de jovens, mas provavelmente deve caber mais um ainda. Então a gente queria estimular que você pudesse convocar a juventude da sua igreja, a sua família, os seus filhos para estarem hoje à tarde lá conosco. Thales, quer dar um aviso aqui? Chega aqui. É muito breve, já eu não precisava nem ter vindo. Simplesmente o irmão nos pediu que vocês hoje comessem Big Mac, tá? Porque hoje o Big Mac, todo ele no Brasil todo, vai para o núcleo de apoio à criança com câncer. 100% dessa verba vai para lá. Então, se você hoje, é sábado, né? Se você hoje puder comer Big Mac, coma, lembrando que vai em ajuda a uma criança com câncer. Pessoal, assim que a gente encerrar aqui, o Dr. Deltan vai descer, está sendo servido um coffee break aqui do lado, muito carinhosamente cedido por toda a equipe da Catedral da Reconciliação, mas a gente queria pedir que Isli, que nos apoiou aqui de forma voluntária, ela vai coordenar que vocês dessem prioridade para a imprensa que está aqui, para bater um papo rápido com ele, até para liberar o pessoal que está aqui aguardando desde o início para bater um papo com o Dr. Deltan, e depois vocês podem bater papo, fazer perguntas. Nós vamos encaminhar todas essas perguntas para ele e para a equipe dele. Se tiver algum contato, ele vai poder responder.
Doutor Deltan, eu queria que o senhor ficasse de pé. Eu vou passar a palavra do André, fazer as palavras finais e fazer uma oração pelo senhor. Mas eu queria, de fato, em nome do Movimento Novo Jeito, em nome de todo mundo que, de alguma forma, fez um esforço grande para que o senhor estivesse aqui, agradecer em nome da cidade do Recife, agradecer em nome de todo mundo que viu aqui essa palestra hoje aqui pela manhã. E a palavra que carregamos na saída daqui é esperança. Esperança de jovens como o senhor que se levantam e dedicam a vida a viver em missão. A gente sabe, como o próprio Dom Schuller falou aqui agora há pouco, o senhor precisa de muita oração, mas além de oração, o senhor precisa de muito carinho também. Muito carinho, porque a gente sabe o momento de vida que vocês estão passando. E no que depender da gente, cada um aqui que está aqui presente, como sociedade brasileira, a gente quer dizer para vocês que nós estamos juntos para coletar assinaturas, juntos para bater foto, juntos para fazer o que for possível e necessário de mobilização para que essa pauta nacional tão importante, ela se torne cada dia mais realidade, porque a gente acredita nesse país, a gente ama esse país e nós oramos para que heróis como vocês possam se levantar e dizer assim, basta. Então, parabéns, leve o nosso parabéns para toda a sua equipe lá, de gente tão carinhosa, de gente tão atenciosa, que vive com tantas demandas. Imagino algumas, eles com o coração na mão, tem que dizer não, mas muito obrigado por ter vindo hoje pela manhã, muito obrigado por ter vindo hoje na parte da tarde falar aos jovens. A gente sabe que são dois movimentos aqui bem diferentes, tem gente aqui mais madura, não estou falando de idade, estou falando de vida. E hoje, na parte da tarde, a gente vai poder influenciar a juventude, que eu acho também que é um outro movimento que a gente precisa continuar nesse país. Então, muito obrigado por ter vindo, por estar aqui com a gente, por tanta lucidez. E mais do que isso, que eu acho que foi uma característica que todo mundo carrega aqui do senhor. Uma dose de graça e de humildade que poucos líderes carregam. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Para encerrar, doutor Deltan, eu durante quase 40 anos trabalhei na área jurídica, ultimamente como procurador do estado de Pernambuco. Me aposentei há um mês e pouco. E durante todo esse tempo eu tenho convivido, obviamente, com operadores do direito, sempre, e tenho ouvido muitas pessoas manifestando a sua posição, os seus ideais no combate à corrupção. Ao longo de quase 40 anos tenho visto isso. Mas nos últimos tempos eu vi surgir uma geração da qual o senhor é representante, que não só tem manifestado esse ideal, mas tem tido a coragem efetiva de combater a corrupção no país. E esse fato nos enche de esperança, de confiança. Nós cremos que verdadeiramente Deus vai sarar nossa terra. Vai usar homens como o senhor, que tenham essa coragem de enfrentar essas pessoas que têm minado a confiança do povo brasileiro. Nós cremos que nós vamos alcançar essa bênção de Deus. E nós vamos enxergar ainda com os nossos olhos Deus transformando esse país. Era isso que eu queria dizer e agradecer a sua presença aqui, que foi uma presença inspiradora. Nós saímos todos aqui crendo que verdadeiramente esse país tem jeito. Muito bem, vamos ficar todos em pé para a bênção final. Vamos pedir que Deus abençoe a cada um de nós, que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus, Pai, Filho
e Espírito Santo repouse sobre nós para sempre. Amém, amém. Muito bem.